Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Gêmeos. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Os amantes. Dois de espadas. Quatro de copas. Cavaleiro de copas. Você encontrou o amor da sua vida. Você encontrou a pessoa que conhece a sua alma. O seu grande amor. Você encontrou a sua verdade. O seu amor verdadeiro. Você encontrou. E talvez isso tenha sido diferente do que você esperava, diferente do que você imaginava. Na nossa cabeça, nós às vezes temos muitas referências que elas vêm de coisas que dizem muito pouco sobre aquilo que a gente é ou sobre aquilo que a gente sente. Essas referências, elas podem vir de coisas que a gente ouviu, de coisas que a gente viveu, mas existe um lado muito ruim dessas referências porque elas podem deixar a nossa cabeça confusa e encher ela de coisas que podem ser muito descartáveis, de ideias sobre o sentimento, sobre o amor ou como tudo isso se manifesta na nossa vida, que
a gente só acha que são boas porque a gente se convence disso. Porque a gente trabalha em favor de afirmar ideias que nem são nossas, coisas que a gente nem sente ou que a gente nem precisa. E a pior parte disso é quando a gente toma essas ideias como uma métrica para a nossa própria verdade. Porque a partir do momento em que essas coisas começam a desmoronar, em que essas coisas descartáveis começam a ser dispensadas na nossa vida, e muitas vezes dispensada por nós mesmos ou pela nossa própria vida, porque elas são descartáveis, a gente começa a sentir até a falsa sensação de que está perdendo alguma coisa. De que está perdendo o sentimento, de que está perdendo as conexões, de que está perdendo o amor. Quando, na verdade, a única coisa que nós estamos perdendo são ideias construídas e disseminadas e perpetuadas por nós mesmos que não representam um amor de verdade, que nunca é representado e que por isso mesmo não fizeram mais parte da nossa vida. Isso é muito importante, sabe? Entender que muita coisa não faz parte da nossa vida, não porque a gente não teve o amor, mas sim porque aquilo não era o que a gente queria ter. Entende? O que eu sinto aqui é que vocês encontraram o amor da sua vida, mas vocês precisam receber. Vocês não estão, de certa forma, talvez alguns de vocês estão até não vendo o amor da sua vida como o amor da sua vida. Sabe aqueles concursos de sósia? Sósia de alguém, por exemplo, sósia de uma pessoa famosa, em que a própria pessoa famosa vai lá, se inscreve no concurso de sósia e perde o concurso de sósia dele mesmo. É mais ou menos isso. É você olhando para o amor verdadeiro e dizendo que o amor verdadeiro não é o amor verdadeiro porque o amor verdadeiro deveria ser assim ou assado. É você dizendo que a verdade não é a verdade. Mas não é fácil, né? Olhar para a verdade e dizer que ela não é verdade. Então você precisa fechar os olhos. E é o que essa carta diz. Para dizer que a verdade não é a verdade, a gente precisa não vê-la, não enxergá-la. Então você coloca uma venda sobre os seus olhos e duas espadas sobre o seu peito. Assim você não pode ver e não pode sentir. Mas a parte mais ruim disso é o status de dúvida que isso coloca na vida, né? Não ver, não sentir, negar, me coloca num estado de dúvida. Porque eu perco os meus instrumentos de verdade, né? Eu perco os olhos que veem a verdade, eu me privo dos olhos que veem a verdade. É como alguém te dizer que está vendo algo e você dizer que não tem nada ali, mas não ter olhado, sabe? Para você ver a verdade da ausência de que não tem nada ali, ou a verdade da presença de que tem algo ali, você precisaria ter olhado. Não tem como você argumentar contra sem verificar. Vocês encontraram o amor da vida de vocês.
e vocês estão tentando não ver, mas principalmente, quando a gente encontra o nosso caminho, a gente se vê diante da circunstância de segui-lo. E seguir esse caminho é uma decisão. É uma decisão no sentido de que, a partir do momento em que você segue um caminho, você deixa de seguir um outro caminho. Mas você colocou a sua vida num status de dúvida, com esse vendar de olhos, onde você não segue o caminho, como se a simples possibilidade de outro caminho representasse algo verdadeiro, mas a possibilidade ela não representa verdade nenhuma. O que representa alguma verdade é aquilo que você vê, aquilo que você consegue depois de ter trilhado um caminho. Só que também é importante lembrar que as coisas significativas na nossa vida, elas são significativas justamente por não serem supérfluas. Elas não são uma cópia de uma série de outras possibilidades. Ou como diz a canção, de vez em quando na vida se pode encontrar, raro, mas não impossível de fato é amar. Não é impossível, mas é raro. O amor, ele não é banal. Ele não está jogado aos porcos para você poder dizer que qualquer circunstância é uma possibilidade de viver aquilo que é extremamente valioso. Não. A gente vive aquilo que é extremamente valioso numa circunstância extremamente valorosa. Valorosa pelo valor que nós atribuímos a ela. Entende? Então você encontrou o amor da sua vida. E sim, isso tem a ver com renúncia. Sim, esse amor verdadeiro da sua vida faz todos os outros não serem o amor verdadeiro da sua vida, sim. Simples assim. Se a gente estivesse diante de uma simples possibilidade de você decidir com quem você iria se relacionar e com quem você iria construir algo, talvez em algum momento você pudesse descobrir muita coisa com muitas pessoas, mas não importa. Você poderia explorar todas as outras inúmeras possibilidades. Mas em cada uma delas você vivenciaria coisas que te mostrariam o que é e o que não é, até que você encontrasse o que é. E aí você poderia dizer, então a possibilidade ainda existe. Não, a possibilidade existiu, até que você vivenciou e encontrou. E é esse o problema. Você já encontrou. Não faz sentido você querer vivenciar todas as outras possibilidades apenas para encontrar aquilo que você já encontrou. Entende? É um caminho que você já seguiu, experiências que você já viveu, possibilidades que você já explorou e um resultado que você já alcançou. A possibilidade, ela tem o seu contexto, o seu lugar de existência. Mas o amor, ele não é banal a ponto de você poder dizer assim, olha, eu vou viver qualquer coisa porque qualquer coisa vai resultar em algum amor. Não vai. Não vai. Existem pessoas no mundo que não querem amar, que não querem viver o amor, ou que não querem viver o amor de determinada forma. Existem pessoas no mundo que querem só o prazer.
Existem pessoas no mundo que vivem sentimentos ruins e seguem caminhos ruins pela sua vida inteira. Existem pessoas ruins que acham válido enganar, mentir, trair. Existem pessoas no mundo que nunca nos dão o devido valor. Existem todas essas coisas. E é muito fatídico, é muito real. Nós queríamos que não existissem, mas existe. E quando a gente pensa no amor, a gente tende a generalizar muito o amor, né? Como se todas as pessoas pensassem no amor da mesma maneira como a gente, mas não. Cada pessoa interpreta isso de uma maneira diferente. É por isso que é importante a gente entender que existem as possibilidades. Mas as possibilidades, elas não existem para representar um labirinto na nossa vida. Onde a gente anda, onde a gente chega, mas nunca chega. Onde a gente termina, mas nunca encontra. Onde a gente sai, mas nunca sai. Onde toda entrada, toda a saída pode ser uma entrada e pode ser algo que não leva a lugar nenhum e pode te levar para o mesmo lugar de volta. Quando a gente fala de pessoas que não buscam encontrar determinadas coisas e não encontram, muitas vezes nós estamos falando de pessoas que encontraram coisas que elas buscaram encontrar, só que não eram aquilo que a gente buscava. E essa posição desse personagem aqui de decepção, ela fala muito assim de que você já viveu coisas decepcionantes, você já viveu coisas tristes. Então é muito importante que você carregue agora essa sabedoria dentro de si mesma e entenda assim, olha, o que eu encontro de verdadeiro tem muito valor. Porque o que você viveu já te mostrou que quando nós seguimos caminhos muito contrastantes, com pessoas que têm perspectivas muito contrastantes, a verdade delas acaba soando como uma grande mentira pra gente. Eu já conheci pessoas que estavam, por exemplo, em relacionamentos e essas pessoas, elas só se relacionavam com uma outra pessoa depois de experimentar essa pessoa. E o que significa experimentar essa pessoa? Significa que essa pessoa estava num relacionamento, aí essa pessoa paquerava ou buscava por alguém enquanto ainda estava nesse relacionamento. Aí ela tinha uma relação paralela por um tempo com essa pessoa. Caso ela chegasse à conclusão de que essa pessoa era mais interessante do que aquela com que ela já tem um relacionamento, aí sim ela falava para essa pessoa se essa pessoa queria ter um relacionamento com ela, que ela já tinha um, e aí ela largava da pessoa com quem ela já tinha um relacionamento para começar no outro. E a pessoa viveu todos os relacionamentos dela exatamente nesse mesmo método. E aí, quando você pensa assim, não, essa pessoa é muito errada, muito injusta, isso que ela tá fazendo é muito errado, aí a perspectiva, mas a perspectiva dessa pessoa era completamente diferente. A perspectiva dessa pessoa era assim, não, é o meu estilo de vida. É assim que eu escolhi viver. Aí você perguntava, mas se alguém fizer o mesmo que fez com você? Ela, beleza, eu troco por outros. Aí você perguntava pra ela, mas você não tá magoando as pessoas, não sei o que, não sei o que. Aí ela fala, o que ela falava é aquilo que muitas vezes as pessoas usam, né? De forma mais positivada ou erroneamente positivada. Eu não sou responsável pelo sentimento dos outros, né? Então, se a pessoa não gosta do meu comportamento, simplesmente me troca por outro.
E a pessoa viveu a vida inteira assim. Essa é a perspectiva daquela pessoa. Entende? E essa pessoa não esperava por um amor. Mas você espera. E eu sinto aqui muito essa energia de você, às vezes, brincando com o fogo, sabe? Brincando com o perigo e tratando aquilo que é raro e aquilo que é extremamente importante para você como se fosse algo que a gente encontra a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer maneira. E não. A resposta é não. É não. A principal mensagem aqui é não. Tudo isso que você está pensando está errado. Não, 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 não. É isso que eu ouço aqui. É hora de abrir os olhos, porque tudo isso está errado. O seu amor verdadeiro está na sua vida, isso é bom sim, é uma bênção sim, é algo que você quis, esperou, e você tem a oportunidade de viver isso hoje, de você viver isso agora. Se você não é o que você quer, eu sinto aqui, mas se você escolhesse não viver isso, sim, você estaria deixando o amor da sua vida para trás. E não, você não iria encontrar outro. Provavelmente você não iria encontrar outro. Eu sinto aqui que você realmente não iria encontrar outro. O máximo que você poderia fazer é chegar lá na frente, ver que tudo estava errado e ter que voltar para trás. Isso não porque a decisão da espiritualidade é arbitrária em relação a isso, mas pelo simples fato de que o amor, seja o amor dessa pessoa, seja o seu amor, ou o amor de todas as pessoas que vibram com o amor, não é descartável, não é superficial, não é desimportante a ponto de que deixá-lo, trocá-lo, abandoná-lo simplesmente é algo simplesmente aceitável e você simplesmente encontra outro por ali, em qualquer lugar, em qualquer cantinho. Não encontra. Não é impossível, mas é raro. Raro, mas não impossível. De fato é amar. Então é um puxão de orelha nesse sentido. Você encontrou o amor da sua vida, mas agora é preciso abrir os olhos, aceitar, pegar das mãos da espiritualidade o seu próprio amor que você vinha deixando de lado e que a espiritualidade protegeu por você, cuidou por você, pegar das mãos da espiritualidade o seu próprio amor e dizê-lo e levar o seu amor até essa pessoa. É hora de agir, é hora de você ser o cavaleiro de copas, de você levar o amor ao seu amor verdadeiro, porque você vinha não levando, né? Recolhendo, na verdade você vinha recolhendo o seu próprio amor de si mesma, e isso é algo muito pesado porque não era só sobre o amor do outro e tudo isso que a gente falou, era você pegando o seu próprio sentimento de amor e deixando ele de lado, como se você pudesse ser menos responsável por ele, quando na verdade ele é o que te alimenta, o que te faz feliz, é o que te faz bem. Então é preciso que você aceite os seus próprios sentimentos de volta, que você, não adianta você ficar pensando que você vai conseguir se afastar do seu próprio sentimento e assim se sentir mais forte para viver as coisas da vida. Não amar, não sentir, não faz da gente mais forte. Essas outras pessoas que vivem dessas outras maneiras, isso não é um estado de força. É um estado de despercepção e desimportância de uma determinada coisa que não representa algo para elas naquele contexto na vida delas, mas elas têm o seu sofrimento, elas têm o seu caminho, elas têm a sua luta, elas têm a sua felicidade também. E essa é a sua, que não tem nada a ver com a dos outros.
entende? Então é hora de você pegar o seu sentimento e levá-lo ao amor da sua vida, porque você encontrou o amor da sua vida. E você sabe quem é. Quem se identifica com essa leitura sabe quem é. Você veio deixando isso de lado, de certa forma, negando isso até agora, mas você sabe quem é. Você encontrou o amor da sua vida. 2 de ouros. 5 de copas. 7 de copas. Cavaleiro de espadas. É hora de colocar as coisas, é hora de ver as coisas com responsabilidade. Com responsabilidade de pesar as coisas, sabe? E parar de nadar contra a correnteza. Parar de ir contra aquilo que traz equilíbrio para a sua vida. Porque existe com essas duas cartas, o 5 de copas e o 7 de copas, uma permanência em sentimentos e ideias ruins, amargos, magoados, que sustenta uma ilusão e uma negação daquilo que é bom. Então é muito triste isso, sabe? É muito triste porque eu sinto uma energia assim de uma pessoa que... Às vezes uma pessoa, ela vem, ela demonstra, vive e diz assim, olha, eu te amo. E aí você pega, né, eu sinto aqui a energia de pessoas que talvez já tenham feito isso, pegam e dizem assim, não, você não me ama, não. Isso daí que você tá falando que sente por mim, isso daí passa. Eu já senti isso daí também, vai passar, você não ama, não. Mas muito disso, né, na verdade tudo disso, vocês que já disseram isso, disseram por quê? Porque no passado vocês viveram uma situação em que vocês amaram e uma pessoa desvalorizou o amor de vocês. E como vocês reagiram diante da desvalorização do amor? Tentando sustentar para vocês mesmos a ideia de que vocês sabem mais do que os outros o que é o amor e o que não é o amor. E aí quando, né, segundo a análise de vocês, ou o crivo de vocês, alguém manifesta, na verdade isso não acontece sempre, isso daqui é único, né? Alguém manifestou o amor para vocês, vocês disseram, não, isso na verdade não é amor, você está enganado. Mas quem está enganado são vocês. Vocês estão terrivelmente enganados E essa falta, o fato de vocês acharem que não é amor é por causa desse 5 de copas. Porque vocês estão olhando para esse passado de coisas desmoronadas. Vocês estão olhando para um passado onde tudo está desmoronado, tudo é caído, nada é amor. Na direção que vocês olham, nada é amor. Então, realmente, qualquer coisa dita aqui não vai parecer amor. Para a direção que vocês estão olhando, absolutamente nada é amor. Nem o amor de vocês por vocês mesmos é amor na direção em que vocês estão olhando. E essa copa aqui, ela representa o amor de vocês mesmos, sendo segurado pela espiritualidade, porque é aquela coisa, se a gente não cuidar, nossa, Gêmeos,
Não vai cuidar do seu próprio amor nesse momento. Existe essa energia de você diante de coisas desmoronadas. Nada é amor olhando para essa direção, mas quando você se vira e olha para cá, tem só 2 copas, a sua e a de outra pessoa. Nessa daqui, o amor existe. Ele é possível, mas ele é raro. E tá aqui te esperando. Todas essas outras questões ilusórias, elas podem estar no seu caminho, mas a verdade está aqui, ó. A verdade está aqui. E é hora de decidir, de agir. De agir com base na verdade, de escolher a verdade e viver aquilo que vocês sempre quiseram viver. O amor verdadeiro. É hora de vocês serem cavaleiros de copas. E levar o amor verdadeiro de vocês ao seu amor verdadeiro. Esse cavaleiro de espadas, ele traz uma energia de urgência. Existe uma urgência em ver a verdade. E curiosamente, não tem a energia da outra pessoa aqui, né? Essa necessidade, ela é de vocês. Ela é de vocês. Vocês não estão reconhecendo, ou pelo menos não estavam até agora, porque essa mensagem é bem explícita, a urgência disso para a vida de vocês. O quanto é urgente. O louco. O 5 de copas, de novo. Essa fileira aqui, ela tá terrível. É o 5 de copas, o 5 de copas e o 2 de espadas. A rainha de espadas. E o 10 de copas. Ufa. Ainda bem que tem o 10 de copas. Por que causou tão peso essa leitura? Essas 2 cartas, elas falam que é o momento de celebrar. É o momento de receber uma grande recompensa e de celebrar com os seus. Mas essa recompensa, ela é principalmente, tá? Isso é amor. Então é hora, essa carta aqui, essas 2 cartas juntas, o que elas falam? Ah, teve frustrações no passado? Teve. Foi difícil? Foi. Teve essas decepções? Teve. E isso te causou essa confusão? Teve. Mas assim, tem uma coisa aqui de soltar, de largar, no sentido de dizer assim, a gente sempre quer ser sábio, né? Ter alguma sabedoria sobre as coisas, entender, conhecer as coisas. Mas esse é um caminho que espiritualmente ele é muito desafiador e muito diferente do que a gente pensa. Ser sábio às vezes demanda grandes períodos de muita compreensão, de muita rendição. Para compreender algo e adquirir alguma sabedoria, muitas vezes a gente tem que soltar e deixar. A gente tem que plantar e esperar virar árvore. Isso não é um processo fácil de ver, sabe? Não existe sabedoria pronta, vendida, empacotada no supermercado. Não existe
Isso é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas confundem, elas esquecem. Não existe sabedoria reacionária, tá? Então não é assim, fiz, aconteceu, voltou, agora eu sou sábio. Né? Não é um bate e volta. Me relacionei, deu errado, fui traída. Não, agora eu sei. Agora eu sou sábia, agora eu tenho a sabedoria. Ponto. Ponto. Um ponto na minha evolução espiritual. Me relacionei de novo, fui traída de novo, um ponto a mais. Mais uma sabedoria eu tenho. Não, isso não é sabedoria. Isso é mágoa. Isso é reação. Isso é indignação. E faz parte do nosso processo. Isso é tristeza. Muitas vezes quem não fica indignado e triste ao ser enganado, ao ser traído, ao ser deixado. Mas a gente não pode querer transformar isso em uma sabedoria superficial, em uma sabedoria plástica, uma sabedoria de supermercado, sabe? Porque aí a gente acaba romantizando as nossas frustrações, as nossas perdas, as nossas mágoas, as nossas tristezas. E a gente vai fixando isso na gente. A gente vai grudando essa energia ruim perto da gente e a gente acha que todas essas dores que a gente viveu no passado representam um grande aprendizado, uma grande sabedoria, mas não. São coisas que a gente já devia ter deixado, largado, afastado da gente. Porque sábio mesmo seria definir que na nossa vida, essas coisas que nos magoaram, essas pessoas que nos desrespeitaram, não têm mais um lugar de significado. Elas têm um lugar na nossa história, mas não um lugar de significado. E é o perdão quem nos liberta disso. Essa leitura pode estar relacionada com a leitura de Aquário, que falou muito disso também, se você sentir de ver. Sabe, amados, o perdão ele nos liberta disso. Então, e não é sobre perdoar a pessoa e aceitar a pessoa de volta, não. Você não precisa da pessoa para perdoar a pessoa. O perdão é uma relação de rompimento de vínculo. É a questão de você dizer, eu não tenho mais um vínculo de amor com uma pessoa do passado, mas eu também não tenho um vínculo de rancor. Porque o rancor também cria um vínculo. E um vínculo muito impregnante, muito forte. Que aproxima a energia daquela pessoa de nós. Mas a gente não tem que carregar a energia de alguém que não foi justo com a gente. A gente tem que deixar isso para trás e ir para adiante leves, sem isso. Mas nem é esse o foco da questão aqui, porque o foco aqui da questão, se você sentir uma conexão com isso, fala mais disso lá na leitura de Aquário, mas o foco dessa leitura é que o amor está aqui. O seu amor verdadeiro chegou, está aqui. E agora, ele é a sua maior recompensa. É hora de comemorar e ir lá até ele. Comemorar e ir lá até o seu amor. É hora de comemorar e ir até o seu amor. É hora de viver algo leve, algo verdadeiro, algo justo. É hora de recomeçar. É hora de reiniciar uma caminhada e deixar para trás essas coisas do passado que não representam mais nada na sua vida. É hora dessas coisas se resolverem, é hora de se libertar disso. E viver um grande amor, um amor feliz, um amor verdadeiro, um sentimento verdadeiro, seguro, autêntico, raro, com essa pessoa que te ama. É uma leitura muito direta. Eu não sinto nessa leitura
Nada é condicional aqui, tá? Então não tem aqui nenhuma questão de vocês dizerem assim, não, eu não posso receber esse amor por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquela coisa do passado. O louco, ele fala de ser meio louco mesmo, de se jogar, de... O dois de ouros, ele também fala de flexibilidade, de despreocupação, de alegria. E esse amor verdadeiro, as pessoas que se identificaram com a leitura sabem que podem confiar nessa pessoa. Sabem que essa pessoa é boa, que ela não é igual às outras, que ela não tem nada a ver com as outras. Sabem que é verdade. E essa verdade por si só, ela resulta nessa felicidade. É uma grande recompensa divina. Não existe aqui uma condição. Mas e tal coisa ainda não está ajustada? Vai sem estar ajustado. Mas e tal coisa ainda não foi resolvida. Pensa bem. Eu tenho que resolver mesmo ou eu tenho só largar? Porque aqui provavelmente você tem só que largar e ir. Existem dois cenários aqui. As coisas que você tem que deixar para trás e as coisas que essa pessoa vai te ajudar a resolver. E juntos construírem uma vida feliz. Mas nessa leitura não aparece absolutamente nada que seja impeditivo e que diga que vocês deveriam deixar de viver um amor que vocês já encontraram, já reconheceram, já é bom para vocês, por causa de qualquer outra coisa. Então, se vocês estão dizendo isso para si mesmos, vai ser um engano. Vai ser um engano porque não tem nada aqui que impeça isso. Além de vocês mesmos. É por isso que essa leitura é tão direta e ela fala tanto com vocês. Porque fora vocês não tem nada. Nada, nada, nada. Nada. Não tem nenhum sentimento, nem as suas dores, né, as dores que vocês já viveram, elas são justificativa para isso. Porque aquilo que não tem que ser deixado vai ser curado pela recompensa que esse amor representa na vida de vocês. Não tem nada, eu vou repetir mais uma vez. Não tem nada, se você está colocando na sua cabeça qualquer argumento que diz que você não pode vivenciar isso agora e você se identificou de fato com essa leitura que é muito específica. Se você estiver colocando qualquer argumento impeditivo, você está errada. Porque não tem impedimento aqui. A não ser a venda que você colocou nos seus próprios olhos. Novamente, uma leitura muito específica, cuidado ao interpretar ela, veja se está realmente ressoando com você, com o seu momento. Eu estou falando de pessoas que esse amor verdadeiro chegou na sua vida, já está na sua vida. Você já sabe. Eu sinto aqui que você não teve possibilidade de você ter dúvida de que essa pessoa é boa e de que o amor dela é verdadeiro, tá? Não teve possibilidade. Então não é uma questão assim, eu tenho que descobrir, eu tenho que experimentar, não. É algo que você já sabe. Essa pessoa aqui, diferente de você, ela não tem meio termo. Ela não escondeu nada, ela não mentiu para você, ela não ficou receosa. Essa pessoa veio e mostrou quem é. Essa pessoa veio com a alma escancarada. Essa pessoa está com a alma escancarada diante de você. Então fica uma questão muito assim, olha, se não tivesse verdade, você poderia não ver. Mas como a verdade, você não pode dizer que não está enxergando. Mais ou menos assim. Amados, vivam a felicidade. Sejam felizes.
essa é uma jornada que muitos de nós buscam e às vezes é muito difícil a gente conseguir encontrar aquilo que realmente faz a gente feliz. Se vocês encontraram hoje esse amor verdadeiro, sejam felizes. E por mais que vocês tenham vivido coisas difíceis no passado, dores, sejam felizes. Porque juntos, com esse amor, vocês podem resolver e vocês podem aos poucos se curar de alguma coisa se for preciso. Agora, sozinhos, com os olhos vendados e duas espadas na frente do peito, negando até os seus próprios sentimentos, vocês não vão a lugar nenhum, nem a cura. Nem a cura. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês amem e sigam o caminho de vocês e é isso. Caso você tenha gostado dessa leitura, tenha se identificado, tenha feito sentido para você, se você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.